Que a graça de Jesus possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos juntos aqui para refletirmos na palavra de Deus. Seu Espírito está conosco, abrindo os nossos olhos, inclinando o nosso coração, de tal forma que esse tempo resulte na transformação do nosso caráter e em nosso aprendizado de como nos tornarmos mais parecidos com a pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Bom, para isso, nos últimos encontros, nós temos refletido aqui na vida de Davi, pensado um pouco sobre como Deus soberanamente foi conduzindo a sua história a fim de que o seu propósito se cumprisse em Davi. É claro, gente, que ele não foi um homem perfeito, né? A gente não deve usar os exemplos de Davi para crucificá-lo, porque, como ele, também somos imperfeitos, somos falhos e, diante das falhas de Davi, nós devemos usá-las, é claro, para o nosso aprendizado. Assim como, também, ao observarmos a falha de um irmão, nós não devemos julgá-lo, mas sim usar a sua falha como um aprendizado para a nossa vida, para a nossa história, e também nos lembrarmos que quando vemos alguém em falha, nós devemos estender a mão para essa pessoa, não julgando ela, não condenando ela, mas lembrando que nós somos tão falhos quanto essa pessoa, então aprendendo com o seu erro, mas também estendendo a mão para que a vida dessa pessoa possa, de alguma forma, encontrar a graça e a misericórdia de Deus através da nossa própria vida. Bom, nós falamos no nosso último encontro aqui sobre o projeto de Davi de levar a Arca de Deus em direção a Jerusalém, a fim de transformá-la não apenas na capital política e econômica, mas também na capital religiosa. Penso eu que talvez essa fosse a melhor forma de Davi fazer com que os judeus comprassem a ideia de ter Jerusalém como a nova capital do império. É claro que esse projeto já estava no coração de Deus. A gente vê claramente que o Senhor já havia escolhido no seu coração Jerusalém para ser a capital, né, do império, a capital do reino que ele havia separado, ele havia levantado o seu próprio povo. Bom, Davi está empreendendo esse projeto novo, mas ele o vai fazer também, gente, de uma forma totalmente inusitada, de uma forma totalmente nova. A gente viu no nosso último encontro que a primeira vez que a Arca de Deus foi transportada em cima de um carro de bois foi em 1 Samuel capítulo 6, quando os filisteus, após um encontro, um combate contra os israelitas, decidiram então transportar a arca em um carro de boi, porque eles queriam devolver a Arca da Aliança do Senhor. Bom, Davi vai usar dessa mesma instrumentação. Ele vai tomar a arca, vai colocar em cima de um carro de bois e, juntamente com 30 mil soldados de guerra, ele vai trazer a arca da casa de Aimeleque para a terra de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. E é interessante ver que Davi estava ali conduzindo a arca com alegria, com cantos, com festa, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na eira de Nacon, na plantação ali de Nacon, próximo desse lugar, o texto diz aqui em 2 Samuel capítulo 6, que o carro de bois tropeçou e Uzá tentou segurar a arca de Deus para que, de alguma forma, a arca não viesse ao chão. A Bíblia diz que, nesse momento, a ira de Deus se acendeu contra Uzá e ele foi fulminado. O Senhor abriu uma rotura em Uzá e ele foi fulminado naquele lugar. A Bíblia diz que o sentimento de Davi foi um sentimento de indignação. Agora, quando a gente olha para a geografia desse lugar, é muito interessante, porque a gente descobre que a eira de Nacon era um terreno plano, não havia irregularidades no terreno. A gente tende a pensar, quando a gente vê o carro de bois tropeçar, que de repente fosse um terreno irregular e por causa disso, então, o carro de bois tropeçou e a arca, então, estava prestes a cair ao chão. Mas é interessante perceber que o terreno não era irregular, ele era plano, o que faz a gente pensar que não havia motivos ali para que o carro de bois tropeçasse. O que faz a gente perceber que esse tropeçar não foi apenas um tropeçar comum, foi uma ação de Deus. Deus estava intervindo nos projetos de Davi, porque Deus desejava que a arca não fosse transportada por um carro de bois. O desejo de Deus sempre foi que a sua arca fosse transportada pelos levitas, por seres humanos. É claro que isso é um grande aprendizado para nós, né? Nós que hoje somos a habitação do Espírito, nós que hoje temos a habitação de Deus em nós por causa da nova aliança, da obra realizada por Jesus, a gente percebe que desde o princípio o desejo de Deus era que a sua presença estivesse conosco, estivesse em nós e não em cima de animais. Mas por causa talvez do desconhecimento de Davi ou da sua negligência quanto aos ensinos da lei,
Então a arca foi transportada em cima de um carro de bois e isso resultou na morte de Uzá. Isso resultou na ira de Deus abrindo uma rotura nesse homem que caiu fulminado instantaneamente diante da arca do Senhor. Davi está empreendendo um projeto novo, mas ele está usando uma estratégia nova. E eu gostaria de dizer para você, um aprendizado muito importante que eu tiro aqui desse texto. Que o problema não é quando nós empreendemos algo novo para Deus. O problema não é quando nós queremos fazer coisas novas para o Senhor. Eu penso que o problema é quando nós queremos fazer algo novo, projetos novos, sem levarmos em consideração os meios de Deus para o executarmos. Olha só, Deus não tem problema com os nossos sonhos e projetos. Afinal de contas, foi Ele mesmo que nos deu capacidade criativa, foi Ele que nos deu competência para elaborarmos projetos, para elaborarmos planos. Mas, quando nós tentamos executar esse algo novo sem levarmos em consideração os caminhos de Deus para isso então é um grande problema. Eu vejo muitas pessoas que nessa tentativa de fazerem planos, projetos para Deus, sem levarem em consideração os caminhos de Deus, acabam se tornando como Davi, indignados. Porque a gente vai ver que, aqui nesse texto, que a presença de Deus não se manifestou para abençoar Davi. A presença de Deus se manifestou para impedir Davi. E o impedimento fez com que Davi se tornasse indignado. Aliás, não apenas indignado. A Bíblia diz que ele abandonou o projeto. Ele diz, eu não quero mais. Não quero mais fazer vir a minha na arca da aliança do Senhor. Como é que eu posso fazer isso? E a Bíblia diz que a arca então foi parar na casa de um homem chamado Obed-Edom, que nem era israelita, gente. Obed-Edom era parte do povo que era inimigo dos filhos de Israel. Obed-Edom fazia parte dos filisteus. Olha que coisa interessante, né? Um homem que não tinha propriamente uma aliança com Deus, mesmo diante da morte de um israelita, nesse progresso, nesse processo de levar a arca da aliança do Senhor, ele disse, não tem problema, eu posso trazer ela para a minha casa. E eu te faço uma pergunta nesse dia, você ousaria levar a arca de Deus para a sua casa diante de uma situação como essa? Se você tivesse visto a arca matar 70 pessoas, como no caso de 1 Samuel capítulo 6, quando o sacerdote Ameleque a levou para sua casa. Ou, se você tivesse visto a arca matar um homem diante de você, você teria coragem de levá-la para sua casa? Pois tanto Ameleque como Obed-Edom levaram a arca para sua casa. Porque o problema não estava na arca. O problema estava em como os projetos estavam sendo realizados. Projetos novos estavam sendo empreendidos, mas sem levar em consideração as instruções de Deus. Meu conselho para mim e para você nesse dia é, vamos buscar o Senhor, mas não apenas para saber o que fazer, mas também para a gente saber como a gente deve fazer. Amém? Talvez algumas áreas da sua vida não estejam dando certo, não é porque você tem pedido a bênção de Deus sobre o que você está fazendo, mas talvez eles não estejam dando certo exatamente porque você não está buscando fazer as coisas de Deus pelos caminhos de Deus. Diz o meu pastor, o pastor Luiz Felipe, um dos pastores aqui da igreja, que juntamente com o pastor Márcio cuida de mim, que os planos de Deus, os fins de Deus, só podem ser obtidos pelos meios de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.